Oi, lindeza da prof, tudo bem? Animado, feliz, contente? Uhul, vamos lá! Mais uma aula? Sim, professora, mais uma aula. Muito bem, então vamos compartilhar uma mensagem para começar a nossa aula, ok? Vamos, professora! Ótimo, eu fico feliz quando você está animado, quando você está contente, quando você está a fim de trabalhar com a professora. Vamos trabalhar. Olha que linda a mensagem através da letra desta música. Eu quero que você ouça e assista. As horas deste mundo estão no fim. Pecado em toda parte não pode ficar assim. Mas uma coisa Deus prometeu: um novo mundo vai começar. Nunca mais o mal virá, nunca mais. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor, muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. Viu que lindo? Que promessa maravilhosa, nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, só o amor. Isso não é uma bênção? Sim, professora, isso é uma bênção. Eu fico muito feliz de ver que o Senhor, Ele não nos abandona, Ele está sempre junto conosco, nos fortalecendo, nos dando a esperança que logo iremos para um lugar bem melhor, um lugar especial ao lado dele, ok? Então, que essa seja a força para a nossa aula de hoje. Agora vamos trabalhar mais um pouquinho e vamos resolver alguns exercícios revisando o nosso conteúdo de argumentação e interpretação a partir de imagens, né, que você já está acostumado a fazer e a sua cabecinha está a mil, ok? Então, vamos ver a primeira aqui. Leia a charge do cartunista Duque para responder a questão. Aqui você tem um médico e você tem um paciente. Os resultados de seus exames estão ótimos. Tem praticado atividades físicas? Mudou hábitos alimentares? Tem dormido bem? Aí ele diz: apenas deletei o Facebook, o Twitter e saí dos grupos de WhatsApp. Olha a qualidade de vida desse indivíduo depois que ele se desligou das redes sociais. E aí, o que você consegue marcar aqui? Depreende-se com a leitura da charge que as redes sociais podem ocasionar prejuízos à saúde do ser humano. Isso eu vejo no texto verbal e não verbal, que é esse texto híbrido aqui. Tudo bem? Vamos agora à questão 2. E agora, na questão 2, você tem novamente, então, uma charge. Na primeira, um cartoon, agora aqui, desculpe, charge na primeira e charge na segunda. Leia a charge e o texto. Vetar uma exposição no museu. Olha quem está falando ali, na tela, né? E agora uma escultura aqui. O que se passa com essa gente? Estava lá no Diário Gaúcho, né? Que é um jornal. Então, vamos lá. Assim como Mário de Andrade reconhece e afirma que é uma gota de sangue em cada poema, assim também, parafraseando o poeta, queremos reconhecer e sustentar que é uma gota de sangue em cada museu. Admitir a presença de sangue no museu significa também aceitá-lo como arena, como espaço de conflito, como campo de tradição e contradição. Toda instituição museal apresenta um determinado discurso sobre a realidade. Esse discurso, como é natural, não é natural e compõe-se de som de silêncio, de cheio e de vazio, de presença e de ausência, de lembrança e de esquecimento. Mário Souza Chagas, uma gota de sangue em cada museu. Um assunto bem interessante, agora vamos entender os enunciados. Com base na charge, figura, no texto e nos conhecimentos sobre história e memória, considere as afirmativas a seguir. Os museus são instituições, vamos lá. Os museus são instituições políticas
pois a preservação, a organização e a disposição dos documentos implicam a criação e a manutenção de uma memória em detrimento de narrativas silenciadas. Sim, nos museus tem o que? A história da humanidade ali, né? Para que a próxima geração possa conhecer como ela chegou ali, o que aconteceu no passado, que ela vive os momentos que vive hoje. Agora vamos ver o segundo. Os museus são instituições importantes por preservar o patrimônio do passado remoto de uma cultura em detrimento da sociedade contemporânea, em detrimento, quer dizer, em função da outra, mas não, ou é o contrário, nós vivemos em função das informações do passado remoto. Então, perceba que aqui a 2 não fecha. 3. A criação e a preservação da memória coletiva realizada pelos museus são inclusivas em relação às outras narrativas, permitindo abordar a história de uma forma objetiva. E ali você tem, né, duas formas conversando, a tela e uma escultura conversando, ok? Então, você diria que isso aqui está incluindo a relação a outras narrativas? Você só tem 2 ali, então, descarte a 3. Então, vamos lá. Vamos ler agora a 4. O incêndio do Museu Nacional destruiu parte do patrimônio material brasileiro, acarretando implicações para o patrimônio imaterial, a memória e as identidades públicas. Com certeza, né? Então, você percebe que a 1 e a 4, elas se completam, porque nós conseguimos perceber que os museus são importantes, porque eles mantêm a história de um povo. Agora, quando o Museu Nacional ele queimou, perdemos um grande patrimônio histórico. Então, as futuras gerações poderemos falar, mostrar fotos, mas eles não terão a possibilidade de vivenciar e ir nesse espaço aí. Então, a partir dessas considerações, você concorda com a prof que a letra B está correta. Tudo bem? Tudo. Ótimo. Agora, vamos fazer a questão 3. Teorias do humor alívio. Segundo essa teoria, o humor provém da remoção de uma tensão. Freud teorizou que essa tensão é resultado da ação da censura, nome que deu às proibições internas que impedem o indivíduo de dar forma aos seus impulsos naturais. Segundo Freud, o humor seria uma forma de enganar a censura e, portanto, provocar alívio e, por conseguinte, o riso. A censura enganada se a quebra da proibição for disfarçada por uma ideia que não denote ao proibido, como um insulto dito como brincadeira. Agora vamos ver a tirinha. Observe a tirinha. Texto que está aqui, né? Em seguida, veja as proposições para marcar a opção correta. Aqui está a professora. Vamos ver, Manolito. Uma palavra começa com P. Aí ele começa. Xi vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política. E falou mesmo. Então, vamos ver agora. A tensão criada se dá, entre outras coisas, devido ao ambiente que a cena se passa, a sala de aula. Sim, você percebe que a Mafalda já ficou, né, com aquela carinha dela de preocupada, porque o Manolito ia dizer algo que ela já conhece, que ele gosta de falar, que é a política. Então, já causou o quê? Uma tensão no ambiente escolar. Agora, vamos ver a 2. A fala da Mafalda no segundo quadrinho gera uma expectativa? Sim. A tensão ela é removida para, em seguida, surgir a criticidade ou ensinamento? Ok, muito bem. Então, a 2, tudo bem. A tirinha se caracteriza pelo nonsenso, pois a política não pode ser compreendida como um palavrão, já que a arte ou ciência da organização, direção e administração das nações ou estados? O que você acha? No sentido de palavrão, será que ela está falando no sentido pejorativo, uma palavra grande? Confuso aqui, né? Então, a 3 está errada nesse contexto. Vamos a 4? A compreensão mais profunda da tirinha só é possível se estabelecer a comparação com o conhecimento de mundo. Exatamente. Eu tenho que saber o que é política, aonde ela atua, quem se envolve, quem faz parte dessa palavra política, ok? Então, o que você vai marcar aqui? Você vai marcar que a 1, a 2, a 4 estão corretas e a 3 está errada. Outra questão tranquila para levar você a pensar um pouquinho na argumentação através de imagens, né? Que é mais fácil analisar imagens. Penso, mas você é muito inteligente, então não há problemas com relação a isso. Vamos lá, então. Agora você tem aqui um texto totalmente não verbal, porque você não tem palavras, você tem imagens. Olha só, que tem um indivíduo, né? Feliz, tal. Aí, olha, entra na engrenagem.
E olha aqui a televisãozinha, aqui a TV, né? E olha como sai todo mundo igualzinho, acabou os movimentos. O que acontece aqui? Aqui eu tenho um texto fazendo uma crítica, e uma crítica aqui à automação, à emancipação, a quê? O que será que está fazendo? Olha, a transumância, a bioindústria ou a globalização, né? Todo mundo igual, todo mundo com o mesmo acesso a tudo, a todos os meios tecnológicos de informação, e aí todo mundo com o mesmo padrão de pensamento e atitude. Acabou, olha só, ela entrou totalmente aberta, livre com a sua identidade. Mas a globalização é padronizar. Boa. Vamos agora à questão 5. E a questão 5, ela fala o seguinte, aqui. Na questão 5, eu tenho novamente uma imagem. E aí, só que nessa imagem agora, eu tenho algo diferente. Eu tenho linguagem verbal e linguagem não verbal, ok? E aqui você tem uma referência, alguém que você já conhece, né? Jesus aqui. Pedro, o que é isso? E ele diz, ele fala por parábolas. Aí é um efeito de humor aqui, na charge, decorrente de um fenômeno linguístico. Então, a palavra parábolas, ela é polissêmica, porque ela está ligada a um contexto da área das exatas, mas também da linguagem, ok? Então, com essa brincadeirinha da polissemia, há um efeito de humor aqui. E o que é isso? Que fenômeno linguístico é esse aí? A linguagem das ciências exatas se realiza por meio de símbolos? Sim, Jesus está usando símbolos aqui, são as parábolas. Mas é esse o efeito do humor? A comunicação se realiza de forma simbólica? Somente Jesus usa símbolos, os outros usam o quê? Palavras. Então, a variação de significado de uma palavra ou o repertório do falante? O que você acha? A variação de significado de uma palavra, acabei de retomar com você a significação das palavras, que é a polissemia, palavras com mais de um sentido dependendo do contexto que são aplicadas, como a palavra parábolas, ok? Muito bem, muito tranquilo, você percebeu que não há mistério nenhum em resolver questões com argumentação, que me aborda a argumentação, que me fazem pensar, uma vez que você está no quê? No caminho de construir o seu texto dissertativo argumentativo. E, portanto, isso ajuda você a interpretar enunciados, independente da disciplina. Abre a sua mente e você consegue analisar, marcar palavras-chave, observar o texto verbal e não verbal, ok? Muito bem, fico feliz em falar com você e muito em breve vamos nos encontrar, ok? Bye, bye e até breve.